Yuri, se você de fato ama o esporte, se você torce pelo esporte de coração e segundo você, você era torcedor de arquibancada frontal, pelo seu bem como presidente do esporte, pelo seu bem como torcedor do esporte, renuncia, cara, já deu. A cada vez que tu vem a público dar declarações, só mancha cada vez mais a história do clube e mancha a sua história como torcedor e presidente do clube. A cada dia que passa, você está cada vez mais concorrendo para ser o pior presidente da história do esporte. Pois bem, todo mundo vai se lembrar daqui a 30, 40, 50 anos. Ó, lá em 2022, 23, 24, 25, o esporte passava por problemas financeiros, mas tinha um presidente chamado Yuri Romão, que ele simplesmente afundou o esporte para a Série B com 10 rodadas, que nunca aconteceu na história. Numa Série B, ele chegou a dar uma declaração numa reta final de Série B, que veja só, contra o Atlético Goianiense, né, na Ilha do Retiro. Não, veja só, o treinador lá do outro lado tem um grande time também, então ele não sente muito a força da Ilha do Retiro, não. Tal. Em outros momentos, ele deu declaração agora recentemente que poderia ter uma catástrofe na Ilha do Retiro e que a imprensa tinha que fazer uma campanha para tirar os jogos da ilha em jogos grandes, né? Contra um Flamengo, contra um Santos, contra um Corinthians. Cara, ele não sabe puxar um casar a casar. Yuri Romão, tá muito feio já pra tu, cara. A tua estreia no esporte acabou. Não adianta mais de nada. Mais uma vez, a única coisa que pode salvar a sua trajetória como presidente do esporte de 22, 23, 24, 25 para 26, chegando no finalzinho de 26 para 27, a única coisa que pode salvar é se o esporte for campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste e você já está engatilhado com a SAF. Se tudo isso aí acontecer, todo esse pacotão geral, aí a sua história não vai ficar tão manchada não. E a gente pode até lembrar daqui a 10, 15, 20 anos, Yuri começou muito mal, já deu declarações ridículas, ele já mostrou que não sabe nada de bola, absolutamente nada de futebol. Mas no final da passagem dele como presidente, ele deixou um legado muito positivo. Vindo um grande investidor, não sei quem, como, quando, por tal valor, não sei. Mas é a única coisa que pode salvar a tua gestão, tá, Yuri? A única. De resto, a tua gestão é das piores da história. E já tá devendo salários, né? Então, até no aspecto financeiro que você se gabava, e até de certo modo a gente elogiava aqui no canal, até o ano passado, com ponderações de críticas, não tem nem mais como elogiar nada financeiramente o clube, por tantos gastos de dinheiros de forma inexplicável e irresponsável, e já tá devendo salário. Peguei toda essa introdução para trazer a Intela para vocês. Na madrugada da segunda para terça, né, teve algumas faixas de protesto lá na Ilha do Retiro, com fora Yuri Romão e toda a gestão. E na segunda faixa tem ali, ó, time de pipoqueiro. O Conselho do Esporte é vendido. A gestão é contra a torcida. É isso aí. É esse que tá o clima na Ilha do Retiro. Infelizmente, o clima de jogos nem é muito mais de revolta, porque a gente já não vai ficar na Série A mais há um bom tempo. Ao mesmo tempo, a gente não vai fazer a pior campanha da história dos pontos corridos. Então, é cumprir tabela daqui pro final, ganhar o máximo de jogos que der para ganhar, chegar ali a 24, 25 pontos, e é isso. E aí pensar em reformular o elenco para a próxima temporada na Série B, tá? Só que agora vem o grande ponto da informação. Yuri Romão falou que poderia ter uma catástrofe na Ilha do Retiro, né? Veja que absurdo, né, cara? Como é que o presidente do próprio clube fala que pode ter uma catástrofe e tem que fazer campanha para tirar jogos da Ilha do Retiro, sendo que teve ali a aprovação do Corpo de Bombeiros, permitindo jogos de esporte na Série A com mais de 27 mil torcedores. Veja que absurdo. Cara, é inacreditável, bicho. Bom, vamos lá. E aí, reverberou em todo o Brasil, né? Eu até fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui um link no card para quem não acompanhou. Um vídeo que eu postei ontem ou foi antes de ontem. E essa declaração de Yuri Romão reverberou em todo o Brasil, porque foi um absurdo o que ele disse. Naturalmente, se eu sou presidente do Grêmio, do Ceará, do Corinthians, do Palmeiras, eu vou ficar com receio de colocar o meu torcedor num estádio que o próprio presidente do clube tá falando que pode ter uma catástrofe. Bom, mas enfim, vamos lá. Dito tudo isso, diante de toda a repercussão, o governo de Pernambuco soltou uma nota rebatendo as declarações de Yuri Romão. A SDS, Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, informa que o estádio Ademar da Costa Carvalho
Ilha do Retiro, encontra-se aprovado em conformidade com a portaria de número 55, de 17 de agosto de 23, do Ministério de Esporte. A referida portaria define os requisitos mínimos obrigatórios a serem observados nos laudos técnicos de vistoria das condições de segurança dos estádios utilizados em competições esportivas, incluindo o laudo de segurança e o laudo de prevenção e combate a incêndio e pânico, emitidos pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar, respectivamente. Complementando, o CBMPE informa o Corpo de Bombeiros, né, Militar de Pernambuco, informa que o estádio possui o atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros, da AVCB, vigente até o mês de agosto de 2026, até o ano que vem ainda, metade do ano que vem. No que se refere à segurança contra incêndio e pânico, e capacidade de público atualmente é de 27.325. A corporação ressalta que essa capacidade pode ser revista, reduzida ou ampliada, a depender do resultado de novas vistorias, que acredito que deve acontecer no final de agosto do ano que vem, né? Já que tem validade de 1 ano, essa vistoria que o Corpo de Bombeiros fez. Complementando, durante as inspeções realizadas, são avaliados itens como sinalização, iluminação e saídas de emergência, extintores e demais sistemas preventivos de combate a incêndio, além de corrimãos e rotas de fuga. Questões relativas à estrutura física do estádio não são de competência do CBMPE, devendo ser analisadas por outros órgãos, né? E aí, só para pegar o contexto, a obra que foi feita na Ilha do Retiro não foi uma obra, vamos dizer assim, estrutural para reforçar a estrutura, sei lá, um pilar da Ilha do Retiro, da arquibancada da geral do placar, que, sei lá, com 2, 3 anos poderia ali ficar um pouco mais enfraquecido e deveria ser interditado, enfim, para no futuro fazer reformas. Não. A reforma que houve na Ilha do Retiro foi na questão da estrutura elétrica, foi na questão da reforma no gramado. Aí, além disso, teve a questão do boi brasa, mas aí já é um outro contexto. Então, não foi uma reforma estrutural. Também teve questão de banheiros e tal, mas não foi uma reforma estrutural para, sei lá, melhorar os pilares ali da Ilha do Retiro de sustentação ou algo do tipo, tá? Teve até uma nota oficial do esporte aqui que eu vou trazer para vocês, mas antes disso, só para complementar. Com a aprovação dos laudos, o Estado está autorizado a receber competições oficiais, atendendo às exigências legais e técnicas vigentes. Beleza. Aí a nota oficial do esporte. O Sport Clube do Recife esclarece sobre as intervenções realizadas na ilha no ano passado, mencionadas nesse texto. Não foram feitas obras estruturais de aumento de capacidade, e sim troca do gramado, a construção de uma nova subestação de energia, a troca do sistema de iluminação, e essa é uma obrigatoriedade para a disputa da Série A. Além de melhorias em banheiros e alguns ajustes nessas de emergências a pedido do Corpo de Bombeiros. Então tá aqui uma nota oficial do esporte esclarecendo e complementando aqui a nota oficial do corpo do governo de Pernambuco, rebatendo as declarações de Yuri Romão, né? E aí, Yuri Romão, agora há pouco, ao GE, ele deu uma entrevista falando que o pessoal interpretou de uma outra forma. Ele quis dizer que a limitação da capacidade da Ilha do Retiro em jogos que você pode ganhar muito mais dinheiro, esse era o grande ponto dele. Pô, já que a ilha cabe 27 e a arena cabe 40 e tralalá, pô, é melhor colocar um jogo grande na Arena Pernambuco. Foi isso que o Yuri Romão quis dizer. Só que, naquela própria explanação dele, ele falou que o esporte, que poderia ter uma catástrofe na Ilha do Retiro em algum jogo grande, né? Segundo ele mesmo. E quase que teve, de certo modo, contra o Corinthians. Exagerando aqui um pouquinho, porque torcedores passando mal, não dava para comportar mais de 4 mil torcedores naquele setor da geral do placar. Então, foi uma situação horrorosa para os torcedores do Corinthians. Erro da organização do esporte no evento, que deveria ampliar ali para setores da Cubas, né? Que depois foi ampliada no segundo tempo. Mas que na prática não deveria nem ser ampliada aquilo ali, a capacidade para 4 mil e pouco. Era para deixar em 2.700, que não é 10% da ilha, em tese não é isso? Bom, mas enfim, dito tudo isso, Yuri Romão não vai renunciar, Yuri Romão vai continuar aí até o final do ano que vem e estamos lascados. Espero que ano que vem tenhamos uma boa gestão e que o ano de 2026 já comece a ser planejado a partir de agora, na reta final da Série A. Já que o esporte pode se dar esse luxo, né? Além dos times da Série C que subiram para a Série B, Ponte Preta, Náutico, Londrina, São Bernardo, o esporte é o único time que está sacramentado já na Série B há um bom tempo. Então já pode se planejar, fazer estudo de mercado, analisar jogadores na Série B para acertar em cheio para contratações na próxima temporada e automaticamente o acesso vir.
Até porque não vai ser a Série B mais difícil de todos os tempos ano que vem. Vai ser a Série B mais equilibrada. Porque não vai ter nenhum time que vai cair da série para a Série B com status de super favorito. Bom, todos vão estar no mesma igualdade ali, né? No mesmo nível financeiro, de elenco, em tese, tá? Bom, aí é que vai diferenciar 3, 4 peças que você vai contratar de boa qualidade e um treinador. É isso que vai diferenciar. Não tem muito pra onde correr, não. Bom, foi isso basicamente que o Yuri Romão complementou aí ao GE. Meio que querendo se explicar de novo do que ele disse, mas... Yuri, não é que interpretaram de forma errada não, cara. É porque tu se expressou muito mal mesmo. Não é que, você deu margem. Não, não é que tu deu margem. Tu falou claramente o que poderia acontecer. Que poderia acontecer uma tragédia. É bem simples. Não tem muito mistério, não. Não é que a galera interpretou de forma equivocada. É que você falou muito mal. Se expressou muito mal. Essa é que é a realidade. Bom, régua passada em tudo isso. Finalizando aqui as pautas do esporte. O Sport vai dar uma nova chance para Léo Pereira. Trouxe para vocês a informação semana passada que o Sport meio que afastou momentaneamente Léo Pereira, não colocou ele na lista de relacionados para o jogo contra o Inter, porque ele faltou aos treinamentos durante a semana. Nessa última semana agora, que o Sport jogou contra o Inter, semana passada, né? E aí o Sport afastou Léo Pereira momentaneamente, e aí estava se conversando e estudando se iria afastar de forma definitiva, sei lá, com a rescisão contratual, ou ele treinando afastado do elenco, ou se ele ia ser reintegrado ao elenco. E aí, numa nova conversa, Léo Pereira pediu desculpas, recebeu um novo voto de confiança e tá de volta. E deve ser relacionado no próximo jogo contra o Mirassol. Sim, velho, Léo Pereira é fraco, é um jogador de Série B, de meio de tabela para baixo, como eu já falei para vocês. A Série A tá aí, não precisa nem falar, todo mundo tá vendo o nível de atuação do Léo Pereira. Não vai trazer grandes mudanças positivamente para o Sport. Pode ser que agregue ali com um golzinho ou outro, mas na média não vamos ter um grande salto de qualidade, porque Léo Pereira foi reintegrado ao grupo, tá? Mas enfim, tá aí, é mais uma opção para entrar no segundo tempo, uma válvula de escape de muita velocidade. Bom, é isso por hora, tá, gente? Tamo junto. A SDS, no final das contas, só para finalizar o vídeo, a SDS tá defendendo mais a Ilha do Retiro do que o próprio Yuri Romão. Bizarro, né? Yuri, já deu, irmão. Tá muito feio a tua gestão, tá? E o recado já tá dado. Que venha uma SAF ano que vem e que venha títulos no plural. Caso contrário... vai, né? Precisa nem título, não. Sobe pra Série A e engatilha uma SAF ali, já encaminhado, tudo certo. De qualidade, num grupo de investidores, não sei quem, quando, como, não sei. Mas engatilhando uma boa SAF, aí sim, a gente pode ter um legado bem positivo. Caso contrário, é um dos piores presentes da história do esporte.